Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Somos Todos Mestres. Os melhores temas sobre a expansão da consciência para a construção de um mundo melhor. Nossos avatares são Érica Lima, do canal YouTube Esquecer para Descobrir, Joyce Elisa, do canal YouTube Despertar com Joyce Elisa. Elimine suas crenças e medos, focalize no amor e aprecie sem moderação. Olá pessoal, tudo bom? Aqui tudo ótimo. Quem tá falando é a Joyce Elisa e eu tô aqui com a Érica Lima. Oi Joyce, oi pessoal, tudo bem? Tudo ótimo, Érica. E hoje a gente vai trazer um assunto que é bem interessante, né? Uma coisa assim que acontece bastante e é muito comum, principalmente no meio espiritualista. E a gente decidiu chamar esse episódio de Você é o seu próprio obsessor. Interessante, né? Então, junto com a Érica aqui, eu vou explorar esse assunto. E pra gente entender um pouquinho melhor, quando acontece mesmo de ser uma influência externa, né? E quando, na verdade, não é uma influência externa, que pode acabar sendo a maioria das vezes. Então, a gente vai até contar umas experiências, né, que nós temos nossas, né, na nossa vida, para comprovar que realmente não é sempre que a culpa é do outro. Muitas vezes a culpa é nossa, não é, Érica? Joyce. Pra falar a verdade, eu estava até pensando sobre esse tema quando a gente conversou ontem, né? Sobre gravar sobre esse tema. E aí eu estava pensando que, sinceramente, analisando profundamente as coisas, eu acho que sempre é responsabilidade nossa. Mesmo quando é um obsessor externo, sempre a gente está se auto-obsediando e aí às vezes aquilo toma uma proporção tão grande dentro da gente que a gente escancarou portas para uma obsessão externa, né? É verdade. Aí a obsessão externa seja tanto de desencarnado, né? De espíritos, quanto encarnados, quanto outras pessoas. Mas eu pensei sobre isso, que a gente sempre inicia esse processo, né? O processo da obsessão sempre inicia com uma auto-obsessão, porque é preciso a gente estar com alguma porta aberta, é preciso a gente fazer alguma coisa, né? A gente baixar a nossa sintonia, ou às vezes, igual a Joyce falou de experiências nossas, né? Ou às vezes a gente tá passando por uma determinada situação e você chegou numa bifurcação ali, né? Seu caminho estava único, reto. E de repente você viu que tem dois caminhos. Você vai ter que escolher, não tem mais só um caminho, né? Você tá ali numa bifurcação, você vai ter que escolher o caminho A ou o caminho B. E em determinadas situações, em determinados momentos da nossa vida, assim, a gente para e ao invés da gente tomar uma decisão e seguir, continuar, é como se a gente sentasse ali no início daquela bifurcação e começasse a se lamentar. Exatamente. A se lamentar da vida, se lamentar, mas estava tudo tão tranquilo, por que me apareceram esses dois caminhos aqui agora? Por que eu vou ter que fazer essa escolha? E ali a gente começa um processo sem querer, né? Porque ninguém quer. É a mesma coisa na questão de sofrer, né? Ninguém quer sofrer. E é o mesmo papo, eu acho, que vem para a auto-obsessão. Ninguém quer ser obsediado, ficar obsediado. Ninguém quer se auto-obsediar. Mas é um dos grandes desafios aqui do planeta Terra, né, Joyce? A gente encontrar esses equilíbrios. Né? Porque por mais que a gente não queira conscientemente, né? Quando a gente fala assim, ninguém quer nada de ruim para si. Mas é uma coisa tão inconsciente, tão a nível, assim, emocional mesmo, muitas vezes não é racionalizado. A gente não para pensar que aquele pensamento, que aquele sentimento é autodestrutivo. Eu digo por mim, porque isso acontece muito na minha vida. E esse caminho de despertamento, de entender o que eu sou, tem me ajudado muito nesse sentido. Inclusive, hoje eu fiz até um post no Instagram falando disso, né? Que são processos que a gente vai repetindo, e a gente não tem consciência. Por exemplo, para mim, nessa coisa de se auto-sabotar, de ser o seu próprio obsessor, eu tive algumas experiências durante a minha vida, principalmente infância e adolescência, que eu até compartilhei com a Érica, né? Uma muito marcante foi quando eu voltei da Itália, porque eu morei lá 5 anos com a minha família.
Nós voltamos aqui pro Brasil, e como eu fui pra lá muito nova, né? Fiquei um bom tempo lá, foram quase 6 anos. E quando eu voltei aqui pro Brasil, eu não falava muito bem português já, porque eu estudava período integral na Itália. Eu tinha muito mais contato com italianos do que com os meus pais, com as minhas irmãs. Então, quando eu voltei, eu praticamente não falava português. Então, foi muito difícil a comunicação para mim. E eu cheguei na pré-adolescência, eu estava com os meus 12 anos, 13 anos aí. E naquela época, eu me lembro, eu caí numa escola pública. Não que as escolas públicas sejam todas ruins, não é isso, mas assim, eu senti muita diferença, porque as crianças lá, nos pré-adolescentes, eles já tinham todo assim um jeito de interagir que era totalmente diferente do jeito de interagir que eu tinha, né, na escola lá na Itália, porque lá a gente ainda era muito inocente, eu brincava de boneca ainda. E aí, quando eu vim pra cá, pro Brasil, 12, 13 anos, era beijo na boca, era, né, pessoal falando de sexo, eu ficava espantada com tudo aquilo. Eu falei, gente... E eu tive muita dificuldade de me adequar, né, porque não era a realidade que eu tava vivendo até bem pouco tempo atrás. Então, a questão da comunicação pegou muito, porque eu não sabia me comunicar direito, eu não sabia gírias, eu não sabia das brincadeiras, eu era sempre a bobinha do grupo, da turma. A inocente, então, né? A inocentinha, todo mundo tirava muito sarro e tudo mais. Então, aquilo ficou muito marcado em mim. Foi uma experiência, assim, que não foi legal, né? Eu me lembro, assim, não foi legal. Mas aí depois eu me recuperei, enfim, né? As coisas passam. Mas isso ficou muito marcado em mim. Então, até hoje, eu carrego coisas por conta dessa experiência. E sempre tem ali no fundo, né, que eu sinto do meu inconsciente dizendo, não, você não é capaz, você não sabe se comunicar bem, nossa comunicação não é boa, por que você vai falar isso? Ah, ninguém vai te ouvir, sabe? Essas coisas ficam ali no fundinho da minha mente. Então, hoje em dia eu tô, né, aprendendo cada vez mais a entender que isso foi por causa daquela experiência lá e acabou, né? Que sim, eu sou capaz, que sim, a minha comunicação é legal, porque hoje em dia eu trabalho com isso, né? Uma ironia do destino, ou seja, estava previsto para acontecer, tinha que ser dessa forma. Então eu tô aprendendo a me enxergar com outros olhos, né? Mas isso é um processo de autossabotagem muito forte, né? Sim. Que agora eu tô aprendendo a rever, mas há muito tempo na minha vida eu não me entendi, aquilo ficava ali e eu simplesmente dava ouvidos, né, a isso. Eu ia comentar sobre isso, às vezes a gente simplesmente ouve aquela vozinha falando contra nós dentro da nossa cabeça e aceita, né? Exato. Ah, você não fala bem, aí a gente aceita aquilo e fica quieto ao invés de falar, né? Ao invés de se pronunciar. Mas eu ia comentar isso, já na hora que você estava contando, eu ia falar assim, gente, como assim, né? Como não fala bem? Porque hoje em dia é o que você faz. Seu trabalho hoje em dia é esse, né? Com comunicação, pois é. Eu achava que não, que achava que a minha dicção era feia. Que eu gaguejo às vezes, imagina, né? Porque quando eu recebi a carta do meu mentor, pra quem não sabe, né? Eu descobri a minha missão de alma através de uma carta que eu psicografei do meu mentor. Foi um processo muito bonito, assim. E ele falou que a minha missão era de compartilhar essas experiências. Ele não falou que era pra ter canal no YouTube, nada disso, né? Eles não falam exatamente o que a gente tem que fazer. Sim. Mas aí eu entendi que, poxa vida, compartilhar, então eu vou ter que escrever, falar, né? Sim. E aí aquela insegurança master, né? Como que eu vou falar? Eu não sei falar, né? Primeira coisa que veio na minha cabeça, eu não sei falar. Eu falo feio, né? E é muito engraçado, porque essa caminhada me mostrou totalmente o contrário. O pessoal no canal, principalmente, até agradeço quem estiver me ouvindo aqui, um beijo pra cada um. O pessoal, assim, me dá um retorno muito legal, porque fala exatamente o contrário. Nossa, Joyce, você fala tão bem, você se comunica com tanta clareza, a mensagem chega, assim, sabe? Então, quer dizer, eu tô reaprendendo tudo isso, né? Tô entendendo que não é nada disso que eu tava pensando. Sim. É tão lindo de ouvir as nossas histórias, né? Porque quando você fala isso, Joyce, a gente vê claramente o processo da cura, assim. Porque
algo que aconteceu no nosso passado, isso que aconteceu com você, eu até anotei aqui para não esquecer a frase que me veio à cabeça enquanto você estava contando, que aquilo que aconteceu lá na sua adolescência não define quem você é. Não é? É verdade. Não define o fato da gente ter vivenciado situações difíceis lá no nosso passado e que infelizmente sempre é na infância e na adolescência, que é justamente o momento que a gente está absorvendo o meio para gerar a nossa personalidade dessa existência, ocorre um monte de situação difícil e que a pessoa ainda não sabe lidar com aquilo porque ela ainda não está com a personalidade totalmente formada, né? Hoje em dia, uma situação parecida com aquela, você iria se portar, e com certeza se porta totalmente diferente do que é o que ocorreu naquela época, né? Porque hoje em dia você tem outro conhecimento sobre você, sobre a vida, sobre as coisas. Agora, eu acho que nessas épocas da adolescência e da infância a gente absorve muito, inclusive o negativo, né? As coisas que estão acontecendo. Falou que eu não falo bem, então eu não falo bem. E aí a gente aceita aquilo e fica aquilo gravado como um trauma, porque são situações difíceis que a gente passa, não são situações fáceis. Mas é muito lindo, porque essa frase me veio na hora. Aquela situação difícil não define quem você é, né? E quem você é a pessoa que está se mostrando hoje em dia, falando bem, explicando e tendo retorno das pessoas de que é totalmente o contrário daquilo que ficou guardado, né? Como peso, como uma coisa difícil. E compartilhando uma experiência pessoal, eu acho que isso da gente se diminuir, da gente se colocar para baixo, eu acho que é algo que ocorre com 90% ou 99% da população. Infelizmente, acho que sim, Érica. Porque sempre tem algum pontinho que a gente acha que a gente não faz aquilo bem, sabe? E por conta de alguma coisa que aconteceu no passado. Eu tinha duas situações que eu carregava dentro de mim. Uma é que eu não me achava bonita. Meu Deus, não para. Gente, como que a Érica não se achava bonita? Uma mulher bonita dessa, gente? Não dá. Eu não me achava bonita. E foi uma situação de adolescência também. Eu não sei se eu te contei isso, Joyce, de um primo meu. Eu acho que sim. Eu lembrei agora. Foi. Numa época que, né, a gente começa aquela coisinha de namoro, de namorar, de adolescente, começa a falar de namoro e tal. E estavam grupinhos assim de primos, pessoas que eu não tinha muita convivência. Só que aí ocorreu lá de uma dessas pessoas um dos meninos começar a falar sobre as meninas e tal. E quando fulana, quando começar a namorar, vai ser assim assado. Beltrano vai ser assim assado. E comigo ele me descascou. Por que ele fez isso? Não sei, né? Mas falou um monte de coisa, assim, me colocou muito pra baixo, assim. Eu lembro como eu fiquei, assim, eu fiquei muito chateada. Aquilo marcou bastante. E eu fiquei durante muito tempo da minha vida, assim, não me achava bonita mesmo. E uma outra coisa que isso acho que tá muito mais relacionada à época da infância, tudo. De repente fica até uma dica pros pais. Eu tenho certeza que a minha mãe não fazia de propósito, mas eu não me achava inteligente. E na época, eu com meu irmão, a gente tem uma diferença de 1 ano só. Então, quando eu estava estudando as coisas para o colégio, e minha mãe lá me ajudando a estudar, tudo, na época era muito questionário, né? O professor passava muito uma lista de 10 perguntas e você tinha que decorar as respostas. E aí, a minha mãe sempre lá ajudando, né? A estudar tudo. Ela me fazia as perguntas. O meu irmão, como ele tinha estudado a mesma coisa no ano anterior, ele respondia. Às vezes ele estava lá do quarto, ele respondia antes de mim. Porque ele já tinha estudado aquilo do ano anterior. Então ela ficava... ela sempre falava muito dele, que ele era muito inteligente, que não sei o que. Nossa, teu irmão é muito inteligente. Nossa, que não sei o que. Ele estudou isso aqui ano passado. E aí aquilo não vinha pra mim, só ia pra ele. Aí eu ficava assim, eu era criança, mas devia ter uns 7 anos de idade, 8. Então eu acho que aquilo me marcou muito, assim, de tipo, eu não sou tão inteligente assim, eu sou esforçada. Inteligente é o meu irmão. Olha só como as coisas marcam, né? De uma forma que a gente nem imagina, né? E aí na vida adulta ocorreram várias situações assim,
para que eu observasse que aquilo era um entendimento errado que eu tinha tido, sabe? E eu me recordo uma vez que eu estava... Tem um amigo meu que é psiquiatra e ele faz psicoterapia. E ele falava muito comigo, ele falava assim, Érica, eu observo que você gosta muito dessa área e que você gosta de fazer autoanálise. Aí ele falou, então eu vou te ensinar a você fazer autoanálise mesmo, você consigo mesmo, e se você chegar nas suas próprias respostas daquilo que te incomoda. Sim. Aí ele me ensinou, tudo que te incomoda, você começa a se fazer perguntas. Por que eu, igual no caso, por que eu não me acho bonita? Você não se acha bonita, é algo que te incomoda? Não, isso, então começa a se questionar. Não se acha inteligente, por que eu não me acho inteligente? Faz essa pergunta sempre, assim, fala. Às vezes, no meio do seu dia, assim, você lembrou, aí você se pergunta mentalmente, por que eu não me acho inteligente? O que aconteceu que eu fiquei assim, que eu não me acho inteligente? E é batata isso, porque quando você estiver relaxado, mais tranquilo, a sua mente vai trazer memórias de situações traumáticas assim do passado. E aí você vai entender o que aconteceu. Porque eu lembro que teve um dia assim que eu já era coordenadora lá do setor onde eu trabalhava. E aí teve um dia que o assessor da diretoria lá da empresa me passou uma mensagem perguntando se eu podia ir lá na sala dele, porque ele precisava trocar ideia comigo a respeito de alguns assuntos. Aí eu fui. Aí quando chegou lá, ele queria saber a minha opinião pessoal sobre alguns gerentes. Porque estava tendo alguns conflitos, algumas coisas entre pessoas assim, e ele queria saber a minha opinião sobre o que estava acontecendo. Joyce, naquele dia, eu saí dali, aquele dia foi uma mudança, assim, sabe? De paradigma, assim. Porque naquele dia eu saí dali assim, gente, olha isso, essa pessoa queria saber a minha opinião pessoal, assim, não era coisa relacionada ao trabalho, assim. A minha opinião pessoal era importante para uma tomada de decisão ali. Olha só. Aí, naquele dia, quando eu cheguei em casa, eu me recordei dessas situações do passado, sabe? Eu me recordei tanto dessa... Da minha mãe sempre elogiando só o irmão. Então aí fica a dica pros pais, né? Porque é coisa que os pais fazem sem perceber, assim, e que pode influenciar muito na personalidade, sabe? Na criação. E às vezes faz até no intuito até positivo, né? Achando que aquilo vai fazer bem, né? No caso da sua mãe. De repente ela pode ter achado que isso seria um estímulo pra você, né? Sim. De alguma forma que seria positivo pra você, mas na verdade não foi bem assim que aconteceu, né? E aí, assim, eu acho que essa questão da auto-obsessão, porque se a gente só alimenta a situação difícil, né? E se a gente só alimenta o lado de que, eu não sou boa mesmo, ou não sou inteligente mesmo, e se a gente não se autovaloriza, sabe? E começar a observar que a gente tem os nossos pontos positivos. Todo mundo, é óbvio, todo mundo tem o que melhorar, né, Joyce? Sim. Mas a gente tem aquilo que a gente já caminhou. E a gente esquece de observar esse ponto e a gente muitas vezes fica focando só naquilo que tá ruim, que tá errado, ou que a gente não quer. Isso é uma coisa que eu tava fazendo muito no passado, de pensar o que eu não queria da vida. E aí a gente começa a abrir portas para auto-obsessão, porque você tá pensando só o não, o que você não quer, o que é ruim, E a gente acha que tá fazendo certo, é a mesma situação que a gente falou agora dos pais, né? Isso é tão importante, Érica, que eu até incluí uma parte disso no atendimento que eu faço, porque eu acho que é importante para vários setores da nossa vida. Por exemplo, essa parte que eu exploro com os atendimentos, que é a missão de alma, o propósito de vida das pessoas. Então, muitos me procuram para isso. Então, uma coisa que eu achei muito importante foi reconhecer esse nosso lado positivo, como você muito bem falou. Porque a gente só se critica, né? A gente só vê as coisas que a gente precisa melhorar, o que a gente não faz direito. Mas e tudo que você já veio fazendo muito bem?
os seus talentos, né, suas características positivas, a gente para pra pensar nelas? Dificilmente a gente faz isso, né? Vou fazer uma lista de tudo que eu faço muito bem, de tudo que eu sou boa, né? Das minhas qualidades. A gente se sente até mal. Se sente mal, exatamente. É isso que acontece. Eu faço essa pergunta, a pessoa fica, ai, não sei. Vou estar sendo egocêntrica. Parece que eu tô me achando, sabe? É isso que você tá falando, né? As pessoas não se sentem bem, realmente. Então, é uma coisa muito importante mesmo. E, inclusive, para esses outros aspectos da nossa vida, né? Que nem a missão de alma, como eu tava falando. Como que você vai achar seu propósito se você não enxerga nem as qualidades que você tem? Porque a gente vai manifestar usando as nossas qualidades, que a gente faz muito bem, né? É esse o princípio da manifestação do propósito. Então, veja como é profundo isso, né? Precisa mesmo parar para pensar. E parar com esses processos autodestrutivos, como a gente estava falando. Porque a gente só foca nisso e acabou. E aí tudo gira em torno disso, né? Então, tem que ter essa autoobservação mesmo e parar com esse processo. Eu acho que uma boa opção é a gente fazer isso, né? Que nem a Erika falou, de olhar para os nossos pontos positivos, olhar para as coisas boas. Aí muda o foco, né? A questão da autoobsessão é algo muito peculiar que a gente não observa, né? A gente faz sem observar, porque igual a gente estava conversando no início, a gente não quer se auto-obsidiar. Ninguém quer, né, assumir nada de ruim e trazer nada de ruim para a nossa vida. Só que é um paradoxo muito doido, porque a gente não quer, mas a gente foca no negativo, a gente foca no ruim. Eu tenho uma teoria, Joyce, que fala o seguinte, a minha teoria, que a gente... porque assim, na psicologia positiva, que é uma das áreas da psicologia, é algo que já foi comprovado cientificamente, que o cérebro humano, ele tende a ser mais negativo do que positivo. A gente tende a focar as coisas ruins, as coisas difíceis, e a esquecer com muito mais facilidade as coisas boas. Não que a gente esqueça totalmente, mas a gente arquiva muito mais fácil as coisas boas e mantém ativo aqui no consciente muito mais fácil as coisas difíceis e ruins. Aí eu tenho uma teoria para isso, de que a gente foca no difícil, nas coisas complicadas, que era por conta de manter a vida, de manter a existência. Porque no nosso passado, nos antepassados da nossa espécie como um todo, o ser humano precisava comer uma planta, passar mal, mas ele precisava memorizar que aquela planta, que com aquela frutinha, cor de rosinha, ele passou mal e aquela ali ele não pode comer mais. Sim. Em compensação, a outra lá que foi boa, saborosa e que não passou mal, pelo contrário, ficou muito ativo, tudo, ele precisava guardar, sim, mas ele precisava lembrar com muito mais facilidade daquilo que fazia mal, porque senão ele iria se autodestruir, né, e iria morrer se for alguma planta venenosa, inclusive, tudo. Então, a minha teoria é de que, por conta de manutenção da vida... Faz sentido. O cérebro começou a focar muito mais no negativo do que no positivo. Mas aí o que entra hoje em dia é o que a gente está conversando aqui nesse episódio. Como a gente não precisa mais, a gente já tem conhecimento de tudo isso, né? E a manutenção da vida não depende mais só de fator externo, depende da nossa capacidade que nós já temos. Então, agora está no momento mesmo de crescer e ascender junto com o planeta. E uma dessas coisas é a gente mudar esse foco da auto-obsessão, né? Para o foco da positividade das coisas boas e da gente atrair aquilo que é bom. Né? Emanar algo bom e atrair. Ter esse pensamento lúcido, né? Parar com o processo, parar com o automatismo. A gente fica nesse automático e não percebe. Então, ter esse pensamento lúcido e falar, não, vou parar isso aqui, né?
isso me faz mal, né? Me causa coisas negativas. É isso mesmo, né? A gente entrar nessa onda boa que tá chegando aqui na Terra, né? Sim. Cada vez mais. Sim. Então é isso, pessoal. Essa mensagem que a gente queria passar para vocês, né? Da autoobservação, de parar com esses processos nocivos, né? E enxergar essas coisas boas que existem em nós e no planeta Terra, né? Tudo de bom que tá acontecendo hoje em dia. Então espero que vocês tenham gostado. E para qualquer sugestão de temas ou comentários ou perguntas, deixem lá no espaço para os comentários no nosso site, que é o www.somostodosmestres.com, e a gente vai respondendo na medida do possível, tá bom? Então é isso, meus queridos, um beijo enorme no coração e até o próximo capítulo. Tchau, tchau! Um beijo, pessoal, muita paz, muito amor, muita luz no coração, até o próximo episódio. Tchau!